Olá, colega! Toda situação pode ser melhorada substancialmente. Nem o céu é o limite. Tomando a deixa dessa frase de Eli Goldratt, eu gostaria de discutir um pouco a questão da melhoria de uma forma bem geral. Após mais de 30 anos atuando em empresas de diversos tipos e tamanhos em diferentes países, tenho tido contato com milhares de pessoas, de operadores de máquinas a altos executivos, acionistas, proprietários de empresas. Mas se eu fosse contar as pessoas comprometidas de maneira contínua e profunda com a melhoria de suas atividades, essa contagem não excederia o número de dedos de uma mão. E aqui, por comprometimento contínuo e profundo, eu não me refiro a um simples consentimento favorável à melhoria, ou a uma corriqueira declaração de valores, ou ainda a um efêmero discurso exortativo, e nem mesmo a implementação superficial da moda empresarial do ano. Se eu me baseasse em tais critérios tão rasos, a contagem chegaria a centenas, porque eu jamais encontrei alguém que fosse contra a melhoria. Eu me refiro sim a um permanente estado de inconformismo com o status quo, não importando o quão favorável seja a situação. Me refiro a pessoas continuamente dispostas a pensar de maneira clara, buscando com perseverança o caminho mais efetivo para um salto importante no desempenho, que venha de um entendimento abrangente e ao mesmo tempo profundo sobre a realidade. E não apenas isso, mas que também sejam capazes de transformar a reflexão em ações e resultados concretos. É o que Jim Collins, em seu livro Great by Choice, chama de paranoia produtiva. Infelizmente, a quase totalidade das pessoas no mundo empresarial padece de um comodismo letárgico com a situação vigente. O que me faz lembrar uma analogia proposta por Goldratt, na qual um grupo de pessoas está confortavelmente instalada em uma linda praia tropical, curtindo o sol e tomando umas caipirinhas, sem se importar com os crocodilos ao seu redor, os quais insistem em disputar com elas um espaço na areia. Nessa mesma praia, uma minoria de agentes de mudança visualiza um pote de ouro no alto da montanha vizinha e tenta convencer os demais a se unirem em uma expedição para buscar o ouro. Mas diante do conformismo generalizado da maioria com o status quo, os promotores da mudança culpam a massa reacionária por sua letargia. O resultado lógico são mal entendidos e eventuais conflitos entre os agentes resmungões e a maioria de pessoas normais que, intrigados, apontam para os revolucionários e perguntam entre si, afinal, que bicho foi que mordeu eles? Em vez de trilhar esse caminho de contenda, partamos da ousada premissa de que as pessoas, todas elas, não são tolas, mas, justamente o contrário, são dotadas de grande inteligência e intuição, incluindo aqueles que nós, agentes de mudança, rotulamos como os comodistas reacionários à mudança. Sendo verdadeira essa premissa, como de fato é, como é que então a gente pode explicar a apatia e o conformismo tão comumente observados em pessoas que possuem profundo conhecimento da realidade que vivem e que, além disso, têm toda a autoridade e capacidade intelectual para transformar radicalmente a realidade para melhor? Como explicar que essas pessoas capazes e inteligentes não consigam enxergar o perigo dos crocodilos e que possam visualizar como tudo poderia ser incrivelmente melhor em sua praia? Não encontrei melhor explicação para esse paradoxo do que aquela apresentada por Eli Goldratt em seu penúltimo livro, The Choice. Talvez a principal barreira que nos bloqueia o pensamento e que nos impede de experimentar melhorias drásticas é a aparência de complexidade. A partir do momento em que percebemos a realidade que nos cerca como uma coisa extremamente complexa, nossa reação natural é assumir que a solução vai ser igualmente complicada, custosa, com pouca chance de sucesso e que, portanto, não vale a pena o esforço, melhor ficar como está. Pior ainda quando a realidade atual apresenta vários aspectos positivos, que são umas sedutoras sereias que visitam a praia. E a gente com isso fica satisfeito com os resultados atuais. É então que adotamos a máxima do técnico mediano de futebol. Em time que está ganhando, não se mexe. Creio que é isso que explica por que é tão comum que, diante de uma proposta de melhoria, a maioria das pessoas envolvidas tende muito mais a apresentar argumentos sobre por que é que não vai dar certo,
apontando as dificuldades, os riscos de escalar a montanha, em vez de pensar sobre o que é que pode ser feito para que a coisa funcione. Também ajuda na explicação a notável abundância de atividades de controle e manutenção do status quo e também, o outro lado da mesma moeda, a gritante escassez de iniciativas consistentes de inovação. Isso sem mencionar a constante pressão por atingir resultados financeiros de curto prazo. Bem, esta é a problemática bem conhecida. Partamos agora para a solucionática. Trata-se de simplesmente adotar o princípio da simplicidade inerente, brilhantemente exposto por Eli Goldratt no já mencionado livro The Choice. Esse princípio consiste em primeiro crer e depois constatar que a realidade é sumamente simples e intrinsecamente harmoniosa. E que por trás de toda complexidade aparente existe sempre uma simplicidade inerente que governa a situação. A prática desse revolucionário paradigma consiste em engajar-se corajosamente em um processo de pensamento sistêmico fundamentado em relações lógicas de causa e efeito, até que seja identificado o único problema central, ou poucas causas raízes, responsáveis pelos vários efeitos indesejáveis observados na realidade atual, os quais são representados na analogia de Goldratt pelos crocodilos na praia. E o método para praticar o princípio da simplicidade inerente é o Thinking Process, já discutido em outros vídeos aqui do canal. O pensamento claro proporcionado pelo Thinking Process permite revelar a simplicidade inerente que sempre esteve oculta por detrás da complexidade aparente. Então, e só então, fica evidente o caminho para uma solução poderosa, a qual, com frequência, é vergonhosamente simples. Parece bom demais para ser verdade, mas já tenho tido a oportunidade de ver esse princípio funcionando na prática em mais de 100 casos reais de aplicação em empresas. É claro que o exercício da simplicidade inerente requer dedicação de tempo à nobre e dolorosa atividade de pensar. Requer também bastante calma e muita disciplina e perseverança na execução da solução. E é aí que muitos empacam. Por exemplo, é raro ver executivos dispostos a investir 3 ou 4 dias de análise e planejamento para decidir aquelas coisas vitais às quais a empresa deve se dedicar nos próximos 2 ou 3 anos. Mas a boa notícia é que todos, verdadeiramente todos nós, já nascemos com o equipamento necessário e suficiente para a prática da simplicidade inerente. Trata-se dessa espantosa massa cinzenta suspensa entre nosso par de orelhas. Some-se a isso o fato de que tal prática é autoestimulante, autocontagiante, mais ou menos como comer e se coçar, que é só começar. Obrigado por ter me acompanhado até o final e se gostou, deixe-me por favor o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Até a próxima!